Achou que essa tabela hoje? Achou certo, Paspalho? Está começando mais um choque de tabela, programa educativo, com os maiores nomes de transporte alternativo de dados. Qual o tema hoje, Rogerinho? Eu quero que eu falo com você, não. Vou falar o tema. O tema é banco de dados não relacional, no SQL. Seu bom dia, Julinho. Estudou? E aí, galera da informática? Quer dizer, informática não, né? Que foi esse trabalho de vocês. Não estudei. É que eu sou um cara mais tradicional. Então fui abrir esse tal de novo aí. Não tinha relação, não tinha tabela. Aí desisti e fui entrar no curso de Excel. Excel o que, Julinho? Aqui é não SQL. Não SQL. Boa tarde, rapaziada. Boa tarde, Rogerinho. Eu estudei e esse negócio de tabela sem tabela é um negócio muito esquisito. Se eu levo meu filho para fazer uma consulta no banco de dados sem tabela, ele é capaz de me agredir, Rogerinho. Eu fui ver esse negócio, nunca vi banco de dados sem tabela. É que nem estrutura de dados sem dados. Qual é a única coisa que a estrutura de dados precisa para funcionar? Dado. Seu bom dia, Marílio. Bom dia, amantes dos dados de todo o Brasil. É importante a gente lembrar que o banco de dados não relacional também é chamado de NoSQL. O motivo disso aí é porque ele não costuma utilizar o paradigma relacional e nem a linguagem SQL. Esse tipo de banco de dados se destaca por conta da sua flexibilidade e de sua escalabilidade horizontal. Você está inventando palavra? Que negócio é de escalabilidade horizontal? Vou ter que dar razão pro Renan, né? Deixa o profissional falar. Roda o telha, Simone. Eu vou falar um pouco sobre a história dos bancos NoSQL. Alguns bancos que podem se enquadrar no conceito de NoSQL já podiam ser encontrados desde a década de 60, mas o termo mesmo surgiu em 88 com um programador chamado Carlos Struzzi que fez um banco de dados relacional, mas que não aceitava linguagem do tipo SQL. E por isso ele chamou esse banco de NoSQL. Depois desse banco de dados, o termo NoSQL só foi voltar à tona no ano de 2009 em uma convenção de bancos de dados não relacionais. E esse termo se convencionou para tratar também de bancos de dados não relacionais. Mas o próprio Carlos Struzzi falou que esse não é o termo certo, porque o banco que ele fez, e ele chamou de NoSQL, era um banco relacional, mas que não tinha linguagem SQL. E que o termo mais apropriado para esses bancos não relacionais seria um NoRel, mas mesmo assim se usa o termo NoSQL para eles também. Eles também são chamados de bancos que não atendem à primeira forma normal, porque eles podem ter atributos multivalorados e tabelas alinhadas. O motivo da implementação do banco de dados não relacional é porque, por ele não ter essa forma fixa de tabelas e relações, é possível fazer algoritmos muito mais eficientes e espalhar os dados de forma que você possa inserir e manipular os dados melhor e ter pesquisas maiores, consultas maiores e mais eficientes que retornem uma resposta mais rápida. Então, para falar da diferença entre NoSQL e SQL, é importante a gente tratar também da diferença entre escalabilidade horizontal e escalabilidade vertical. Na escalabilidade vertical, que é utilizada no SQL, você aumenta os recursos de uma máquina para poder tornar o sistema mais escalável, para você poder aguentar mais acessos e mais dados. Já na escalabilidade horizontal, que é o paradigma utilizado pelo NoSQL, você aumenta o número de máquinas para suportar mais dados e acessos. O que é até bem mais escalável do que a escalabilidade vertical. Bem, outra coisa importante para a gente levar em conta é a questão da estrutura e da flexibilidade dos dados. No SQL, você tem uma flexibilidade muito maior, já que você não tem uma estrutura bem definida que você precisa seguir em todas as inserções no banco de dados, sendo assim um pouco mais livre. Isso facilita a escalabilidade
e a disponibilidade. Mas, em compensação, isso prejudica um pouco a confiabilidade dos dados, que é mesmo deixado um pouco de lado no NoSQL para favorecer essas outras duas características. Então, se você vai implementar um banco de dados não relacional, é importante você ter em mente que seu sistema precisa ser um pouco tolerável a inconsistências temporárias de dados. Certo? E, assim, quando você vai escolher entre um e outro, é importante que você tenha em mente que, bem, não adianta eu utilizar um banco de dados não relacional para sistemas muito simples e que não tem projeção de escalarem. Então, porque assim você vai perder, vai ser em vão todo o benefício que o NoSQL pode te trazer. E também é importante ter em mente que o NoSQL não surge para substituir o SQL, mas ele surge para oferecer uma alternativa mais flexível para atender as necessidades do usuário e do sistema. Assim, as aplicações escalares de sucesso hoje em dia utilizam principalmente modelos híbridos, que utilizam partes em banco de dados não relacional e parte em banco de dados relacional. Seu primeiro trailer, banco de dados não relacional. Agora vamos para o nosso quadro. Pontos fracos, pontos fortes. Faz a vinheta, Simone. Pontos fracos, Renan. Ausência de tabela. Julinho. Virou bagunça. Quando eu vou fazer uma consulta no banco, eu quero saber exatamente o que está guardado ali. Aí vem um malandro que coloca informação nada a ver no meu UBD e quer salvar. Aí não dá, né? Maurício. O que os meus colegas estavam tentando dizer é que o banco de dados não relacional tem uma deficiência de consistência de informação. Bem, no NoSQL, as estruturas não são tão bem definidas quanto no SQL. Agora os pontos fortes. Renan. Total Flex. Dá para colocar qualquer coisa ali dentro, Rogerinho. Uma maravilha. Julinho. É eficiente, né, Rogerinho? Eu falo com tranquilidade. Você pode fazer tudo quanto é tipo de consulta, fazer consultas maiores com eficiência. É muito bom, Rogerinho. Maurício. Escalabilidade, né, Rogerinho? Bem, no banco de dados não relacional, você pode distribuir o banco de dados por várias máquinas, o que é bem mais escalável do que se você simplesmente aumentar recursos de uma mesma máquina. Tá certo. Esse foi o nosso quadro pontos fracos, pontos fortes. Agora vamos seguir com o trailer. Roda aí, Simone. Então, eu vou falar um pouco sobre os tipos de estrutura que existem nos bancos de dados não relacionais, começando pela estrutura em coluna, que basicamente ela é formada por um key space, que é bem parecido com o esquema do banco de dados SQL normal, que cada key space é composto por famílias de colunas. A gente pode ver aqui o exemplo de uma, que seria o perfil do usuário, né? Onde cada família de colunas possui várias linhas, sendo cada linha composta por uma chave, que nesse caso está representando o meu usuário, né? Então aqui eu tenho a chave Bob e vários pares de valores e nomes. Então aqui eu tenho e-mail e o e-mail dele, seria o nome e-mail e o valor bob@e-mail. Cada registro desse também é composto por uma timestamp, que mostra quando ele foi adicionado na linha. Uma coisa bem legal, como a gente pode ver aqui, é que cada linha pode ter tamanho diferente das outras, de uma mesma família de colunas. E agora eu vou falar um pouco mais sobre o tipo de documento. Então, no tipo estruturado em documentos, é orientado a documentos, né? Onde cada documento possui registros e dados associados a eles, em forma semi-estruturada. Então aqui um exemplo de JSON, onde eu estou guardando um artista e seus álbuns relacionados. Então aqui eu tenho o ID, que realmente não é necessário alguns gerenciadores, mas nesse caso eu botei o nome do artista e seus álbuns estão relacionados. Então a gente vê que no caso do JSON aqui é dividido por chaves e colchetes.
E um ponto positivo é que não necessariamente se precisa usar esquemas e key spaces, que dá uma liberdade maior, né? Que nem ao contrário do exemplo anterior. Mas o ponto negativo é que a gente não tem relações entre esses dados. Então, se a gente quiser criar uma relação, a gente tem que fazer em nível de aplicação. E agora eu vou falar um pouco sobre a forma chave-valor. Agora um pouco sobre a estrutura chave-valor, né? É uma estrutura bem simples, que basicamente cada registro é formado por uma chave e um valor, como o nome já diz. Em linguagem de programação é basicamente o que o dicionário usa. Então aqui eu tenho uma agenda de telefone, por exemplo, e que eu tenho a chave, que é o nome da pessoa, e o valor, que é o telefone. A chave tem que ser única e é um método bem simples de ser implementado. E por último, eu vou falar agora sobre o método em grafos. Então, por último, vou explicar um pouco sobre o esquema em grafos, que, como a gente pode ver aqui, os nós vão apresentar os registros e as arestas as relações. Então aqui eu tenho o Vin Diesel, atuou em Velozes e Furiosos e é amigo do Paul Walker. Eu poderia ter uma seta de amigo para cá, ou o Paul Walker atuou aqui também. E é basicamente assim que é representado, né? Grandes partes dos gerenciadores dessa estrutura tem uma questão visual bem forte, porque monta esses gráficos para você dar uma olhada em como o seu banco de dados está relacionado. Então é muito usado para redes sociais e essas questões. E é muito bom, a performance dele é muito boa para grandes dados, para grandes volumes. E então foi isso sobre as estruturas de bancos de dados não relacionais. Bom, como já foi mostrado pelo Marotti, os 4 tipos de estrutura de banco de dados não relacional, né? Existem várias linguagens que vários sistemas gerenciadores de bancos de dados que já trabalham com isso. Os de coluna, os de documentos, os de valor e os de gráficos são bancos de dados um pouco diferentes. Porém, alguns bancos de dados conseguem assumir 2 tipos de estrutura dependendo da solução necessária. Por exemplo, o ArangoDB, né, que consegue ser documento e chave-valor ao mesmo tempo. Bom, vamos usar um pouquinho o MongoDB como exemplo. E uma das coisas que o MongoDB utiliza é o JSON, né, que é o BSON, que ele é um JSON em forma binária, né, e ele consegue manipular isso muito bem em linguagens que o JSON ele é nativo. Então, por exemplo, uma linguagem tipo JavaScript, ela consegue manipular isso muito bem. Ela consegue fazer toda a query dentro da própria linguagem de programação e você não precisa ter contato nenhum com o banco de dados em si. Esse foi o segundo trailer. Agora a gente vai para o nosso último quadro. É bom ou ruim? Maurício. Bom. Julinho. Ruim. Renan. 3 letras, Rogerinho. Top. A top é bom ou ruim? Como é que a gente vai se empatar isso agora? Eu perguntei se era bom ou ruim. Agora vai ficar empatado assim, então é isso. Então você vai terminar o programa? Posso dar uma palavrinha? Pode, vai lá. Aí, pessoal, eu queria mandar um abraço aqui pro professor Plastino lá da UF, que ele foi agora 25 anos de UF e vai ser professor titular. Ele é meu guerreirinho. Um abraço para os professores e para a galera da informática aí. Da informática não, da programação de dados.